Olá pessoal, muito bom dia. Hoje dia 22 de dezembro de 2015, começa mais uma abertura de mercado, mais um Bom Dia Mercado. E depois aí de 4 meses lateralizado, ontem o mercado deu o primeiro sinal de para onde vai de fato, que foi exatamente rompendo um fundo importante. E vamos já dar uma olhada no gráfico, né? Esse fundo importante deixado aqui perto de setembro, né? No dia aqui 28 de setembro de 2015, quando a gente teve uma queda bem forte, parecíamos que ia romper a mínima. Esse aqui foi o dia que a China amanheceu caindo pra caramba e tudo mais. Mas depois disso o mercado se recuperou, parecia que ia embora, voltou e ficou consolidando. Ontem, enfim, ele conseguiu romper essa consolidação, se aproximando da mínima do ano. Esse aqui já foi o fechamento mais baixo do ano. E aí está aqui se aproximando da mínima do ano, da mínima da década, que tinha até então tinha sido a mínima dessa década, né? O mercado, em alguns momentos, em 2013, teve uma queda forte, em 2014 também, mas sempre se recuperou e dessa vez aí vindo forte para tentar romper o fundo e dessa vez com as nossas blue chips perdendo muita força, né? Então, setores como mineração com a Vale, como o de petróleo com a Petrobras, setor de siderurgia, esses setores e até o setor de bancos também, esses setores que são os mais fortes e que representam juntos quase 70% do Ibovespa, perdendo força junto e vindo aí testar o fundo todos eles, perfeito? Isso acontece porque, primeiro, todas as variáveis que tinham para serem tratadas aí nesse final de ano já foram tratadas, quer dizer, os Estados Unidos começou a subir os juros lá, depois de uma novela que durou mais de 2 anos. O Brasil perdeu o grau de investimento, isso ficou claro que ia acontecer na quarta-feira passada. A gente de manhã aqui até falou, olha, para mim, o Brasil perde o grau de investimento hoje. O Rafael Figueiredo, antes, que faz aí o Morning Call, também falou a mesma coisa, e aí no meio da tarde a gente perdeu o grau de investimento. O processo de impeachment, que era uma coisa que quando parecia mais perto, mais fácil de acontecer, também animou muito o mercado, e isso acabou indo por terra lá com a decisão do STF, quando uma série de coisas que tinham sido feitas foram reprovadas, quer dizer, o rito vai ter que começar novamente. Essa discussão que parecia ser uma discussão que ia ser rápida e que ia de encontro com o que queria a maioria dos investidores, acabou ficando para o ano que vem. Pelo jeito aí a gente só vai ter a volta dessa discussão em março, depois do carnaval, né? Então não é nem em fevereiro, né? Já se fala aí em voltar a mexer com isso em março. E por fim, o Levi, que era uma grande aposta da maioria dos investidores quando assumiu o governo há um ano atrás, depois de uma série de fracassos, até digo assim, porque não conseguiu aprovar nada do que ele queria, não conseguiu realmente levar a economia para o lado que ele queria, pediu demissão. E entrou o Nelson Barbosa, que de certa forma o mercado entende que é um pouco culpado também por conta dessa crise que tem agora, porque formou a equipe econômica do mandato passado, que foi exatamente o que originou a crise, perfeito? Então, tudo isso eu acho que junto. Acho que o pessoal está reclamando que o som está um pouquinho baixo, pode dar uma verificada aí, Sala. Eu acho que tudo isso junto traz aí uma perspectiva negativa para a Bolsa e a gente consegue pegar todas essas variáveis, né, que são muitas e difíceis de serem entendidas e interpretadas, e jogar num gráfico onde você tem num eixo preço, no outro tempo. Ou seja, fica muito mais fácil da gente enxergar exatamente o que está acontecendo. Então, voltando para o gráfico, o mercado, depois de um período consolidado, depois de um período onde ele não sabia muito bem o que ele queria, onde se definiu aí pela queda, rompeu o fundo, tem mais essa barreira aqui 1% abaixo. E abaixo disso, né, eu costumo brincar e chamar algumas regiões de região do Deus me livre, né? Abaixo disso não tem nenhum suporte, a não ser aqui nessa região em vermelho, perto dos 38 mil pontos. Né? Então, quando vocês devem ter ouvido muita gente falar num alvo em 38 mil pontos, né? E de certa forma todo mundo ficou meio frustrado porque esse alvo não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. Então, quem falou que é para cima não acertou, quem falou que é para baixo não acertou, o timing pelo menos. Mas parece que agora, abaixo desses 43 mil pontos que a gente enxerga aqui, a gente não tem mais nada para segurar o mercado até os 38 mil. Quer dizer, podemos vir por uma queda um pouco mais acelerada, uma queda um pouco mais forte se a gente perder esse ponto. Então, ficar muito atento, muito atento com relação a essa região aqui. E o mais engraçado, né? A gente termina o ano, a gente teve positivo e muito positivo em alguns momentos durante quase todo o ano, né? Mas a gente está acabando o ano como a gente começou, né?
o final do ano passado a gente terminou na lona, né? Então esse aqui, ó, é o final aí do ano passado, né? Aliás, desculpa, esse aqui é o final aí do ano passado. O mercado aqui, esse foi a última semana aí, as 2 últimas semanas do ano passado. O mercado aqui estava mal, vinha de uma queda acumulada bem forte. Se recuperou no primeiro trimestre, né? Parecia que a gente tinha encontrado de novo aí uma possibilidade de tendência de alta, parecia que as coisas iam entrar nos eixos, recuou e aí perdeu força. O final do terceiro trimestre e o quarto trimestre foram semestres muito ruins. Então a gente que durante um bom período teve Ibovespa positivo no ano, termina negativo e com uma perspectiva muito negativa, diferente até do que a gente tinha no ano passado. Como eu falei, o Levy realmente fez a gente acreditar que a gente poderia melhorar, né? Que a gente poderia reverter aquele quadro ruim que tinha. Mas se vocês se lembram, né, no começo do ano passado, o que se falava é que a nossa economia ia cair talvez aí 0,5%, 1% ao ano e chega ao final do ano caindo mais de 3%, que a inflação estaria muito mais baixa do que está agora, que teríamos superávit fiscal e não déficit como tivemos, quer dizer, as condições se deterioraram com o passar do ano, né? Infelizmente aí o governo não conseguiu aprovar as medidas que o Levy, quando entrou, julgava necessária para botar a economia nos eixos. Infelizmente a coisa veio um pouco mais para baixo, perfeito? Bom, e como é que a gente pode ganhar dinheiro com isso, né? Porque eu não vou simplesmente chegar à conclusão de que a economia está em crise, que agora acabou e que eu vou mudar de país ou que está tudo ruim e tudo mais, né? A minha pergunta é, sempre em qualquer circunstância, né? A minha pergunta vai ser como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso, perfeito? E principalmente se a gente tiver o rompimento desse fundo, a gente vai ter que pensar em ganhar dinheiro com venda. É um tipo de operação contraintuitiva, né? Simplesmente porque em nenhum lugar fora do mercado de ações é possível ganhar dinheiro com a venda, a não ser o Flávio Augusto da Silva, que vendeu a empresa dele por 1 bi há 3 anos atrás e recomprou agora por 380 milhões. Mas primeiro ele tinha a empresa, primeiro ele comprou, ele vendeu e agora comprou de novo, né? Não é bem isso que a gente está propondo. A gente está propondo uma venda de ações que a gente não tem e vai, para regularizar a situação, fazer um aluguel e se a ação cair, a gente acaba tendo lucro nessa operação. É contraintuitivo porque você não pode vender um carro que você não tem para tentar comprar mais barato, você não pode vender um imóvel que você não tem para tentar comprar mais barato. Aliás, tem gente que até faz isso, né? Mas se a polícia pega, esse cara vai para a cadeia, eu costumo brincar. Mas de forma lícita não tem. Mas aqui no mercado de ações tem essa possibilidade e acredito que para quem não entende muito bem como funciona essa situação, precisa aprender. E a gente tem aí alguns vídeos. Eu fiz uma série agora, Se Afastando da Manada, procura lá no YouTube, tá lá no canal da Arena do Investidor e também no meu canal pessoal, no André Moraes, e a gente tem 1 hora explicando como funcionam essas operações, perfeito? Vamos lá, eu toda segunda-feira venho aqui e falo de um monte de possibilidades de compra e de venda para vocês, perfeito? Eu tenho 13 anos de mercado e nos últimos 13 anos as semanas que antecedem o Natal e o Ano Novo são semanas muito frustrantes para o swing trade, tá? Porque justamente o mercado fica sem volatilidade, a volatilidade diminui muito e a liquidez também. Então essa semana eu achei por bem não indicar nenhuma ação, olhando para trás, olhando para a experiência que eu tive aí nos últimos 12 anos, pelo menos, de não ter feito nesses momentos boas operações. Portanto, essa semana eu não cheguei a indicar nada para vocês. Poderia até, se hoje fosse domingo, né, e eu pudesse fazer meu estudo novamente, até indicar algumas operações com o mercado perdendo fundo, perfeito? Mas resolvi não fazer, então hoje também vou ficar por conta aí só de responder as perguntas de vocês e ver aí quais são as possibilidades, o que vocês estão comprados, vendidos, o que vocês querem comprar e vender, perfeito? Só para dar um feedback para vocês. Essa abertura de mercado, né, nessa época de festa, né, a gente não vai ter quinta e sexta agora, porque enfim o mercado não vai funcionar. E na semana que vem a gente vai ter a abertura só na segunda e na terça. Na quarta-feira a gente já sai do cenário e volta só no dia 4, na segunda-feira, e aí já é 2016, o ano continua, tá ok? Então eu vou estar aqui com vocês hoje, quarta, segunda e terças que vem, tá? Vamos lá.
Bom dia, Natura, depois de ontem, para quem está comprado, vamos lá começar a falar de Natura. Deixa eu arrumar só aqui para vocês, para não passar aí o que vocês estão falando. Nato 3, depois de ontem. Então vamos lá, ó. Vamos colocar um gráfico diário, né? Por que a gente tem que ficar muito atento com os sinais que o mercado dá para a gente, né? É impressionante, né? Muita gente vai falar que, olha, a Natura está caindo porque a produção, a economia não sei o quê, né? Mas olha só que interessante, né, gente? Tá vendo essa linha aqui, né? Essa é uma linha de tendência de baixa da Natura, que pega aqui o topo de julho do ano passado, tá? De julho, aliás, de agosto do ano passado, exatamente, tá? Depois aqui passa perto desse topo de outubro do ano passado. Depois você vem aqui, passa perto aqui desse topo, do topo já desse ano, de maio de 2015. E aí olha só onde Natura bateu na semana passada, exatamente nessa região. Eu tive a oportunidade, inclusive, de falar várias vezes com quem estava comprado de Natura, né? Olha, Natura, pessoal, cuidado, tá na região de muita resistência. Então este ponto é o ponto que você tem que ficar muito atento para encurtar o stop. Se ela passar, beleza, né? Cria uma nova possibilidade de alçar voos muito mais altos aí, mas esse é um ponto de muita resistência. E o que aconteceu foi exatamente que Natura bateu nessa região, não conseguiu aí se livrar dela e acabou voltando para a consolidação. Então eu acho que primeiro, quem está comprado, né, perdeu uma grande chance de sair muito perto aí dessa resistência. Eu comentei várias vezes aí que o stop era abaixo aqui desses 26,65, ou seja, a partir desse ponto aqui não valia a pena mais ficar em Natura. Pois bem, se ficou comprado, né, talvez seja agora a oportunidade de recompor os stops, né? E assim, o stop mais adequado para essa posição seria um pouco abaixo dessa média de 72 períodos, tá ok? Abaixo aí, por exemplo, de 23,60. Não deixa de stopar porque não tem nada que impede Natura de continuar caindo, tá ok? É importante, muito importante de você sempre ter um limite para a tua operação. Então, abaixo de 23,60 é o ponto de stop, tá ok? E Tube para quem está comprado, o que fazer? Bom, vamos lá falar de Tube, né? Como a gente sempre fala, né, dos grandes desafios e uma das coisas mais difíceis do mundo é ficar comprado quando o mercado não tem tendência, né? A gente comenta muito sobre isso com vocês e às vezes alguém sugere um ativo e fala, pô, esse ativo não tem tendência, né, não vai entrar na operação, e o cara fica sem entender o porquê, mas poxa, pode ser que vá ter tendência um dia e tudo mais, né? Mas retorno de investimento, você tem duas variáveis que são importantes, é a variação do preço e o tempo, né? Quando você tem tendência, a variação do preço costuma acontecer com muita intensidade. Como a variação no preço está no numerador, né? Quanto maior for a variação, melhor é o retorno de investimento. E a variável tempo está no denominador, então quanto menor o tempo, melhor o retorno de investimento, perfeito? O que acontece com o mercado em consolidação é que você tem pouca variação de preço num tempo muito longo, ou seja, o retorno do teu investimento durante a consolidação é muito ruim, perfeito? É muito ruim. E o que acontece na consolidação é que a maioria das vezes, ou pelo menos 50, 55% do tempo, depois de uma longa espera, ou seja, o tempo já é grande, a variação do preço ocorre contra a tua operação. Então você passa a ter um retorno de investimento negativo. Por isso que a gente evita falar e evita operar consolidações, perfeito? E olha só o que Tube vivia até ontem, né? Ela vivia uma consolidação. Consolidação é quando você não tem tendência. Isso pode ser um retângulo ou pode ser, como está aqui, um triângulo, né? Então ela tinha aqui uma linha de tendência de baixa que passava nesses níveis e uma linha de tendência de alta que passava aqui nesses níveis, tá? Ontem ela chegou exatamente no fundo dessa linha de tendência, ou seja, no fundo dessa consolidação. Para quem já está comprado é ruim, por quê? Porque você comprou, levou um baita de um tempo e o preço não se mexeu e quando se mexeu contra a sua operação. Tem muita gente que gosta de comprar perto desses suportes, não é o meu caso. E tem muita gente que gosta de operar o rompimento que pode estar acontecendo. Nesse caso é difícil porque os riscos são grandes. Então, quer dizer, eu não vejo nenhuma possibilidade de entrar em operação em YouTube. Agora, para quem está comprado, tem que pensar no stop. Na pior das hipóteses, ele é abaixo desse fundo aqui que está em 25,77, perfeito? Na pior das hipóteses. Mas você pode até colocar os stop mais perto, por exemplo, abaixo de R$26. Abaixo disso você já cairia fora da operação, perfeito? Deixa eu ver como é que abriu o mercado, pessoal. O Infut, vamos dar uma olhada junto?
O mercado abriu subindo um cadiquinho, né? Ontem também abriu subindo e com o passar do dia perdeu força, né? Hoje abre aí com um gap up de 0,71, não é muita coisa. Deixa eu dar uma olhada no dólar também, porque ele está perto de uma região importante. O dólar abriu aí caindo 0,22, né? Então meio que perto do 0 a 0, perfeito? Então sem muita variação, tanto o índice quanto o dólar, tá? Acho que o mercado de aluguel deveria ser proibido. Por que, Renata? Para a gente não ter o que fazer quando o mercado caísse, essa é a melhor arma do trader, né? Quando você tem a possibilidade de operar tanto na compra quanto na venda, você se lixa para onde vai o mercado. O importante é que ele se mova, né? Se proibirem o aluguel, a gente só vai poder operar comprado. E deixa eu te contar uma coisa. Não é o cara que faz aluguel que faz o ativo cair, né? É o próprio mercado. Isso se chama mercado de renda variável. Então, geralmente quem reclama disso é quem só sabe comprar, mas deixa eu te contar. O investidor de longo prazo pode se dar ao luxo de só comprar, mas quem quer especular no mercado, tradear, seja no médio, no curto ou no curtíssimo prazo, ele precisa aprender a mexer com essa ferramenta que é a venda, que é o aluguel de ações. E mais do que isso, né? Se ele não aprender a fazer isso, ele não tem chance nenhuma de vencer no mercado. Por quê? Porque senão, se você só compra, você vai sempre olhar para o mercado procurando uma compra. Quando tanto faz, você sempre olha para o mercado procurando a tendência, tá ok? E quando a tendência é de baixa e você vende, você acaba sendo beneficiado com isso e consegue dessa forma ter a mesma ferramenta que o grande investidor, né? Todo mundo me fala, quem ganha dinheiro é o tubarão, é o grande investidor. Posso te falar? Eu estou no mercado há 13 anos e nunca conheci esse cara que estopa a gente. Não, o cara foi lá só para pegar meu stop e voltar. Não existe isso, né, cara? Existe o cara que segue tendência que ganha dinheiro e o que não segue que não ganha. O cara que é disciplinado e ganha dinheiro, o que não é disciplinado e não ganha, né? Então, a venda não pode ser proibida, né? Ela até foi em alguns países e não adianta nada, o mercado continua caindo, porque a economia vai mal, o cara vai embora, deixa de comprar aquela ação e vai investir na renda fixa, que está pagando 17% ao ano, sem nenhum esforço, perfeito? O esforço que você tem é só de procurar o título mais adequado ao teu perfil, você vai demorar 2 minutos fazendo isso. Então, a venda é fundamental para a gente. Sem venda, fica muito, muito difícil da gente sobreviver aqui, perfeito? Então, é algo aí que não tem jeito de escapar, tá certo? Você precisa aprender a mexer para conseguir fazer boas operações no curto prazo, tá? PECAR 4 me ferrou, prejuízo forte. Vamos dar uma olhada aqui em PECAR 4. Na verdade, quem te ferrou foi você mesmo. Se tivesse colocado um stop, quem está falando isso aí, Dan, você teria saído da operação com muita rapidez e teria sido só uma operação ruim, como muitas que acontecem, né? Mas você, provavelmente, em um determinado momento, né, a gente deu umas 3 vendas de PECAR aí nessa queda, você teria feito uma boa operação com ela, né? Ela tem tendência de baixa. E é uma história engraçada, né? Porque eu acompanho o mercado desde 2002, eu nunca tinha visto PECAR cair, né? Ela até ficou lateral durante um bom tempo, né? 2004, 2005, 2006, 2007, mas eu nunca vi ela no longo prazo em tendência de baixa, né? E desde 2008, então, né, quando o mercado se recuperou aqui, ela até 6 meses atrás ela só tinha subido. Então ninguém que tinha visto cair, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com os Minas. Quando os Minas começou a cair, todo mundo falava, não, mas não tem problema, porque ela sempre sobe até que um dia não sobe mais. Foi o que aconteceu com o PECAR, né? E o que é pior, né? Um monte de gente continua comprado e nem pensa em estopar a operação porque agora está perdendo muito. Perfeito, pode ser que ela se recupere a partir daí, mas pode ser que daqui a pouco ela seja igual aos Minas, valha 2, 3% do que valia quando estava a R$ 110, né? Bom, próximo suporte é em 39, é um fundo em topo, na verdade são 2 topos do gráfico mensal, nem no semanal você consegue mais enxergar suporte para esse ativo. Fica bem atento, de repente é um bom momento para pular fora do barco. E se ela conseguir encontrar suporte aqui, quem sabe daqui a pouco a gente não vai, quando ela mudar de tendência, começar a pensar em compra, tá ok? De vez em quando alguém escreve alguma coisa no chat, né? Mas quando é uma bobagem muito grande e que pode até atrapalhar, né, o desempenho de outros investidores, a gente tem que tirar, né? Porque senão você acaba deixando aí um monte de gente que está começando lendo coisas que realmente não fazem nenhum sentido, né?
Então essas coisas do vai bombar, ou não precisa colocar stop, ou tal coisa não dá para fazer no mercado, né? Quando na verdade a intenção é mostrar para vocês que sem venda você não consegue sobreviver no longo prazo, porque em algum momento o mercado vai cair, mesmo em fortes tendências. A gente não pode deixar no chat, né? Faz mal para todo mundo, né? Vamos lá. O que vender? O que acha que terá queda forte? Cara, é tudo que está rompendo fundo, né? Você tem aí uma série de ativos rompendo fundo. Semana passada a gente falou de algumas, por exemplo, de Ambev rompendo fundo, essa aqui ainda não caiu muito. De BBDC rompendo fundo, essa aqui já caiu muito, né? Eu não vou indicar essa semana, como já tinha comentado para vocês, nenhum ativo, porque eu não gosto de operar nessas 2 semanas. Mas você pode me procurar aqui segunda-feira, dia 4, às 9 da manhã, a gente vai estar aqui falando das possibilidades. Eu não vou ficar focado só em venda, porque tem ativos que estão em tendência de alta, né? Então, a gente também consegue olhar um ou outro ativo e ainda focar em compra, como é o caso, por exemplo, de Braskem, mas a maioria dos papéis vai ser de venda, tá? A Elet 6, por exemplo, que o Noix está pedindo, né? Ela, por enquanto, ela não tem tendência de baixa. Dá uma olhada aqui no gráfico, né? Ela está consolidando, ela só vai ter uma chance maior de queda se ela perder esse fundo. Então, é uma das que a gente pode pensar em venda perdendo 9,80 e por enquanto, né, ainda dá para pensar em compra nela acima dos 11. Então, essa aqui é um exemplo aí de uma que não está bem definida, tá? O Pereira está pedindo aqui Vale 5. O Vale 5 veio nas médias, que funciona como ponto de resistência, né? Desceu, subiu, fez pivô no gráfico de 60, que é o que eu falo sempre para vocês que é importante esperar. Deixa eu carregar aqui só o gráfico, né? E perdeu aqui o pivô do gráfico de 60, deu venda no rompimento dos R$10. Para quem está posicionado nela, o fundo aqui de 9,14 parece ser o primeiro suporte e o stop aí acima de 10,73, perfeito? Então é uma das que a gente entende aí que estão em tendência de baixa, que continua a cair, continua em tendência de baixa, tá ok? Alguém sugerindo venda em Magazine Luiza, perfeito. Pelo menos está do lado certo, né? Eu vi muita gente querendo comprar Magazine Luiza, principalmente ontem, né? Antes de ontem, justamente porque ela estava subindo. Mas na verdade ela está corrigindo toda a queda, né? Perfeito, olha, Magazine Luiza subiu e o que precisa é fazer o que Vale fez, né? Lá no gráfico de 60 ainda tem tendência de alta. Então o que a gente precisa esperar é o pivô de alta dela, né? Então ela está caindo agora, não sei até quando vai cair, digamos que vem até aqui. Subiu, testou topo, tá certo? Não rompeu, virou para baixo de novo em onda 3, a gente começa a pensar em uma operação de venda com ela, tá? Então é só esperar o pivô do gráfico de 60, imagino que a gente vai ter oportunidade aí de fazer as vendas, tá ok? BBAS perdendo R$14, qual o próximo suporte importante? BBAS 3, vamos lá falar dela. Bom, primeiro, BBAS perdeu alguns suportes aqui que a gente marcou nela durante muito tempo, que agora, enfim, foi perdido, né? Esses eram suportes, ela perdeu suporte na sexta-feira. Depois ela tinha um outro suporte importante aqui nessa região. Acabou perdendo ontem, né? Se bem que terminou não tão longe, pode voltar para cima disso hoje, né? E aqui é o próximo suporte, que é essa região de R$14. O que você está me perguntando é o que enxergar para a BBAS se ela perder esses R$14. Perfeito. A gente vem para o gráfico semanal e nesse gráfico aqui, né, a gente consegue ter uma ideia aí de qual que é o próximo suporte de BBAS, tá? 13,40, né? Então, antes de chegar na região do Deus me livre, quer dizer, a região que, se perdida, pode trazer para ela uma queda muito, muito grande, tem essa região aqui por volta de 13,40, tá? Agora, abaixo disso, realmente, BBAS fica muito, muito feia, tá ok? Vamos lá. Via Varejo, VVAR 11, VVAR, VVIVR, VVAR3, AR11, né? Via Varejo. Bom, esse é mais um exemplo aqui da tendência de baixa, né? Então ela consolida e rompe fundo. Se vender, o stop aí acima de 4,12, 4,13, né? Um risco grande, mas é a tendência dela de baixo, não tem muito o que fazer aqui, tá? É outro caso aí de que a gente começa a ver uma situação como essa, entender que o melhor amigo do trader é o stop, né? É uma que simplesmente desabou aí no segundo semestre, a partir do segundo semestre aí de 2015, perfeito? Bom dia, André. Já que temos
muitos têm dúvida em operar venda, dê uma pequena explanação para todos. Renato, olha só, deixa eu te indicar aqui um vídeo de 1 hora, onde você pode... Entra no YouTube aqui, ó, youtube.com.br, tá ok? Depois, pode colocar na tela aqui. Vem aqui, ó, André Moraes, tá ok? Esse é o meu canal do YouTube, você vai vir aqui, ó, clicar aqui em André Moraes, perfeito? Eu preparei algumas playlists para vocês e tem uma que é, ó, Curso Avançado de Análise Técnica Se Afastando da Manada. Clicando aqui, você tem aqui alguns vídeos. A quinto vídeo é Se Afastando da Manada, Estratégias para o Mercado em Queda, tá ok? É um vídeo de quase 1 hora e 12 minutos, onde a gente fala tintim por tintim sobre tudo que tem ligado à venda, tudo que precisa ser aprendido para fazer isso com segurança, tá ok? Então, joga aqui na tela para mostrar para o pessoal, que eu acho que não pegou, né? Vamos lá de novo, tá? Entrando, vem aqui no YouTube, acha o meu canal, André Moraes, clica aqui, tá certo? Vamos lá. Você vai descendo aqui, tem Curso Avançado de Análise Técnica Se Afastando da Manada, perfeito? Você vai clicar aqui e aí você tem 6 vídeos. É um curso avançado completo aí para vocês. Se vocês quiserem, assistam os 6, tá? Tá aí à disposição. Mas o quinto trata sobre esse assunto, tá? Então já tem quase 4.000 exibições aí. Foi feita há um mês atrás, um mês e pouco atrás. Então você tem aí 1 hora e 12 minutos aí de vídeos tratando do assunto, tá? Fique à vontade para ver, rever e se tiver dúvidas, vem aqui no chat e pergunta, tá ok? Que a gente vai ter o prazer aí em responder para vocês, perfeito? Vamos lá. Obrigado, Pereira, obrigado mesmo. Sula 11, vamos lá. Eu também sou engenheiro, Pereira. Exerci engenharia durante um bom tempo, mas aí depois eu descobri que o que eu gostava mesmo era de mercado de ações, né? E aí hoje eu falo que eu sou ex-engenheiro, né? Eu não sei se tem como a gente ser ex depois de formado, né? Mas eu de engenharia, no máximo que eu faço é reforma em casa e passo tanta raiva durante a reforma que, de certa forma, não me arrependo não de ter largado a engenharia em algum momento, tá? Vamos lá dar uma olhada em Sula 11. Sula 11 passa por um momento bem delicado, né? Deixa eu melhorar essa minha linha de tendência aqui, que ela tá aí, ela pode ser traçada de uma forma que está mais perto até do fechamento, né? Então, Sula 11, desde junho, né, ela vem caindo e toda vez bate nesse ponto que é a linha de tendência e volta a subir. Já fez isso algumas vezes, inclusive aqui nessa operação deixou um belo martelo, né, da mesma forma que aqui no topo deixou aqui um belo estrela cadente. É uma aula aí para quem gosta de padrões de candlestick e dessa vez aqui falhou, né? Ela deixou um martelo e depois uma estrela cadente falando que, olha, não sei direito o que quero fazer. Chegou de novo perto da região de suporte, estava até traçado um pouco mais para cima, né? Mas enfim, fechou bem perto dessa linha que é uma região de suporte. Então fica muito atento, principalmente quem está comprado, tá? Abaixo disso é stop, tá? Então eu acho que já pensaria no stop abaixo de 19. E para entrar na operação de compra, eu vou falar a mesma coisa que eu falei semana passada, né? A gente tem que pegar a reversão de tendência no gráfico de 60, ou seja, o 60 tem que subir, fazer um pivô, deixar um fundo mais alto e lançar onda 3 para cima, o que a gente não tem por enquanto em Sula 11. Então, para pensar numa compra para o papel, você tem aí que gastar um pouco de tempo aí, esperar um pouco de tempo para ver o mercado aí se formando essa onda, tá ok? Neste momento não tem isso ainda. André, quais as médias você utiliza? 17,72. Naquela mesma playlist Se Afastando da Manada, tem uma palestra falando só sobre médias móveis, tá? A aluguel de ações só serve para especulador, pessoas que trabalham com isso. O investidor que trabalha e gera valor ao país sofre com essas vendas. Mas, cara, vai cair de qualquer jeito, né? Se a empresa deixa de lucrar, se a empresa deixa de ser interessante, ela vai cair de qualquer jeito. E o investidor, ele pode muito bem, né? A hora que vê a mudança na conjuntura da empresa, vender aquela ação, ele não é obrigado a ficar com aquela ação o tempo inteiro, né? Imagina o seguinte, você monta uma loja, a loja te dá prejuízo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Você fecha a loja ou continua com ela aberta porque você quer gerar valor para o país, né? Você não vai continuar com a loja. Por que você continua com a ação? Vende a sua ação daquela empresa que deixou de dar lucro e investe em outra que está dando.
Ninguém vai fazer venda descoberta em ação que dá bom lucro. Ninguém vai fazer venda, aluguel de ações em ação que está performando bem, que está conseguindo se virar mesmo com a crise. Só vai fazer venda em ação que está performando mal. E por que você tem que ficar comprado? Por que o investidor de longo prazo tem que ficar comprado numa ação como essa, né? Então esse discurso não faz muito sentido, me desculpe, tá certo? Vamos lá, JBSS3, no caminho da venda. Na verdade, o caminho da venda dela já aconteceu, né? A gente vendeu esse ativo aqui no rompimento de 13,75, ela caiu com bastante força, felizmente, chegou no alvo da operação, está consolidando de novo. E durante a tendência de baixa é ótimo fazer venda, né? Às vezes você tem a primeira oportunidade, a segunda, a terceira. Então veja só, se por acaso o JBSS perder esse fundo, que é 11,70, a gente tem oportunidade aí de fazer mais uma venda no papel, tá ok? Então abaixo de 11,70 você tem mais uma possibilidade. Eu gosto muito desse ativo para venda, tá? É um ativo de alta volatilidade, então a variação de preço acontece com muita rapidez num curto espaço de tempo. Então geralmente operações em JBSS costumam ser rápidas, tá? Às vezes contra a tua operação, mas também você estopa logo e sai da operação rápido, né? Isso aconteceu, acho que aqui. Eu vendi também a JBSS quando ela perdeu esse fundo, tá? Não sei se foi aqui, foi em algum lugar que logo depois, no dia seguinte, ela subiu e a gente já tinha sido estopado da operação. Acho que é aqui, ó, né? Enfim, em algum lugar aqui eu vendi desculpa, será que foi JBSS mesmo? Acho que foi sim. Talvez tenha sido, ó, ela perdeu esse fundo, ficou andando aqui 2 dias, depois voltou, estopou, mas foi bem rápido a operação, né? Quando dá errado rápido também, o que é bom, porque aí você não fica muito tempo preso com aquela ação que vai te dar prejuízo, né? Então acabou a operação rapidamente, né? É uma excelente ação para operar, tanto faz a tendência de alta, você vai comprar, mas no caso aqui, em tendência de baixa, a gente fica mais focado na venda, tá ok? Vamos lá. André já falou de Vale 5, vamos lá. O pessoal está perguntando o novo código do índice, tá? É o IN G de gato 16, tá? E do dólar é o WDO F16, tá? A gente comentou da Vale 5, a Vale 5 voltando aqui para testar o fundo aí 908. E esse é o ponto aí onde a Vale tem uma possibilidade de encontrar suporte, né? Agora, já passando aqui, né, a Vale também você só consegue enxergar o próximo suporte no gráfico mensal, né? Infelizmente, para quem está comprado, felizmente para quem está vendido, ela rompeu aí todos os fundos que tinha anteriores, perdendo esse fundo que ela deixou na semana passada, o próximo é aqui na região de 8,50, tá? É um próximo fundo que, na velocidade que Vale anda, né, não demora muito para ser testado, tá ok? Vamos lá, BBTG11, muita gente pedindo para olhar BBTG11, né? Vamos colocar aqui no gráfico de diário, né? Ela está aqui no gráfico mensal. Então, primeira coisa, né? Tem que tomar muitíssimo cuidado para fazer swing trade com esse tipo de papel, né? Quando você tem uma situação como essa que tem aqui em BTG Pactual, ficar comprado é muito difícil, né? Porque você... enfim, ela teve uma quebra de credibilidade grande nesses últimos momentos, que é difícil de se recuperar no curto prazo, mas também ficar vendido é muito difícil, porque uma das saídas do banco pode ser vender parte da operação dela, e se isso acontecer, muito provavelmente, para alguém que tem muita credibilidade, né, provavelmente ela amanhece com um gap gigante de alta, porque ela não teve uma perda real ainda muito grande, né. Então, a minha indicação mais forte para o papel é ficar de fora, tá ok? Não tentar neste momento novas operações, mas para quem está vendido, tá? O stop aí é acima de 16,70 e para quem está comprado, o stop tem que ser muito curtinho, né? Abaixo aí de 14,40, perfeito? Toma muito cuidado com isso hoje, tá? O Rogério Ceni pergunta se a RADL está em tendência de baixa. Está sim em tendência de baixa, né? Você tem até uma possibilidade de venda que foi feita aqui no rompimento desse ponto.
ela está em tendência de baixa porque está fazendo topos e fundos descendentes, né? Na verdade, esse fundo aqui é mais baixo que o fundo anterior, esse topo que ficou aqui é mais baixo que o topo anterior, e tem aí principalmente se conseguir ficar abaixo desse ponto, ela ainda está beirando aqui esse ponto, que é esse fundinho que tem aqui, um buraco enorme para baixo aqui para vir aí testar, tá ok? Fica com o alvo lá na casa dos 29,75, onde tem o fundo anterior aqui, perfeito? Bom, o mercado está chegando no final do ano, como eu falei para vocês, as operações de swing trade historicamente não são muito interessantes nessa época, né? Então é hora de tirar o pé do acelerador, mas as operações day trade continuam muito interessantes. Ontem, por exemplo, a gente teve aí boas operações sendo feitas, tanto em bancos quanto no índice, no final do pregão, quando ele de uma hora para outra disparou a cair, perfeito? E eu durante todo o pregão, eu posso não estar falando de swing trade, mas estou falando em day trade, junto com os meus parceiros lá na Arena do Investidor. Então eu convido todo mundo que quiser, acabando aqui, correr lá para a Arena e passar o dia com a nossa companhia. A gente vai falar sobre um monte de coisas, até para quem está começando, sobre como preencher boleta, qual deve ser o stop, qual a importância do stop, enfim. Para quem já está mais avançado, vamos passar operações de day trade em índice, em dólar, em ações. E para quem gosta do jogo mesmo, de operar no curtíssimo prazo, temos até salas de tape reading. Como é que vocês acessam a Arena do Investidor? Dá uma olhada aqui na tela. Você vai entrar aqui no site da XPI, xpi.com.br, perfeito? Deixa eu só logar aqui. Foi. Então tá aqui, xpi.com.br, você vai vir aqui em Educação, a Arena do Investidor. Quando abrir a página, você vem aqui, acesse a sala dos analistas e professores. Quando chegar aqui, você coloca seu nome, por exemplo, André Moraes. E aí clicou em login, vai abrir essa plataforma, a plataforma que roda em Java. Hoje todo computador roda Java. É a primeira vez que você vai baixar, fazer rodar a plataforma, você tem que responder, dar uns 2 OK. Mas depois disso você vai ver que a plataforma vai abrir e você vai poder escolher a sala que você vai ficar. A gente tem 6 salas, 2 de controle de operações e 4 salas que são operacionais. Na sala principal eu fico, na sala pregão ao vivo fica o Danilo Zanini e nas salas 3 e 4 são salas focadas apenas em tape reading, onde a gente está falando tanto de mini índice, mini contrato, e estamos falando também de mini contratos de dólar, tá ok? Então é essa plataforma que está abrindo aqui para vocês, que é o Blackboard, vamos lá. E essa plataforma, ela por enquanto é aberta, inclusive para quem não é cliente da corretora XP. Assim vai ficar até o dia 11 de janeiro, quando vai passar a ser uma ferramenta exclusiva da corretora XP, tá? Então durante todo o dia você pode falar com os professores, pode escrever para os professores. Vamos, por exemplo, aqui para a sala do Alisson. Ele está lá na sala operando só e somente só o dólar, né? Então ele está lá olhando para o dólar e vendo lá as operações, indicando operações, fazendo as suas operações. Se você mudar de sala, vai na sala do Danilo Zanini, ele está lá, bem está lá. Só que o Danilo Zanini é gráfico, tá? Então ele vai estar lá com o Profit Chart aberto, vendo o book de ofertas, o que tem possibilidade, por enquanto só no dólar e no índice, e fazendo operações provavelmente pensando numa venda aqui do dólar se ele perder esse fundo, perfeito? Então fica o convite para todo mundo participar. Então fica o convite para todo mundo participar. Deixo para todos aí um grande abraço. Bom pregão a todos e amanhã a gente está de volta às 9 da manhã em mais uma abertura de mercado. Abraço, até lá, gente. Tchau.